E se o aplauso eu receber, no Calvário irei me gloriar. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória para sempre. Amém. A Deus seja a glória, não é a homem. Ele não divide a glória dele com ninguém, embora alguns estão recebendo para si. Meus amados irmãos, nós temos tudo para vivermos uma vida diferente da do mundo. A igreja de Cristo precisa ser diferente. Mas infelizmente, cada dia que passa, a igreja está se parecendo com o mundo. O mundo está entrando dentro da igreja. Mas Jesus não deixou a igreja dele para o mundo entrar. Jesus deixou a igreja na terra para fazer a diferença. E o que tem de evangélicos nas igrejas? As igrejas estão lotadas de evangélicos. Pessoas que não se converteram ainda. Anos e anos na igreja, mas ainda não se converteu. Tipo Pedro. Pedro era um carnal. Pedro só veio se converter no dia de Pentecostes. Quando ele soube que Jesus ressuscitou, ele foi ver com os próprios olhos, que ele não creu não. Foi ver lá o túmulo vazio. Aí o senhor, olha, vai lá para Pentecostes, para Jerusalém, até que do alto seja revestido. Jesus não marcou o dia, disse, vai lá, fica lá. Fica lá até que do alto seja revestido. E nós, irmãos, nós temos tudo para continuar servindo a Deus. Olha, eu vi um irmão dizer assim, rapaz, eu só vim para cá, para a igreja hoje, porque o Espírito Santo me trouxe. Como é que é isso? Você não tem desejo de ir para a igreja adorar a Deus, não? O Espírito Santo tem que te levar. Como assim, se ele está dentro de mim e ele anda comigo? Há momentos que a gente está tão cansado e não quer aí assim. Aí o Espírito Santo induz a ir para a igreja. E lá você se renova. Você renova suas forças. Mas eu, para adorar a Deus, eu não preciso que o Espírito Santo me leve para a igreja. Eu tenho que ter esse desejo na alma de adorar. Embora na igreja é apenas 2 horas, irmão. E o resto da tua vida, o que é que tu está fazendo? O que é que tu está fazendo? Porque cultuar a Deus não é só 2 horas, não. Cultuar a Deus, Paulo disse, rogo que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Que é o vosso cultuar. Paulo não mandou ir para a igreja, não. Não é que você não deva ir para a igreja. Na igreja 2 horas é o culto congregacional. Mas o teu culto individual, como é que tu está fazendo? Será que Deus está recebendo? Porque não adianta eu passar o dia todo pensando no que não presta, olhando o que não presta, fazendo o que não presta. E de noite tô lá na igreja cantando, pregando, tocando, pulando, batendo palma. Olha, cantor tá cantando, você aplaude. Não é pra Deus não, é pro cantor. Quem tá cantando é o cantor, não é Deus. Deus não canta não. Pregador tá pregando, você aplaude. É pro pregador, não é pra Deus não. Quem tá pregando é o pregador. Mas Romanos capítulo 8 diz assim, ó irmão. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andam segundo a carne. Irmão, tem muito evangélico. Tem muitas pessoas que estão convencidas dentro da igreja, mas não se converteram. Quando a Bíblia diz arrependei-vos e convertei-vos, é uma atitude minha, eu tenho que me converter. Porque o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu tenho que me converter, arrepender. Tem gente que se arrepende, mas não se converte. Portanto, nenhuma condenação há. Nenhuma há para os que estão em Cristo Jesus. Não é na igreja.
não é os que estão na igreja. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo, nova criatura é. Irmão, quem está em Cristo procura agradar a Cristo. Quem está em Cristo procura limpar os seus olhos, procura observar só o que é bom, não, os seus olhos não estão ligados na imundícia, no pecado. Quem está em Cristo anda segundo o Espírito. Quem está em Cristo procura agradar a Ele, não há pastor, não há ninguém, não há irmão. Agradar a Cristo é em todo e qualquer lugar, não é só na igreja, como alguns pensam, como alguns vivem. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Olha aí, olha aí. Aqueles que não dão lugar à carne, não dão evasão à carne. O que é a carne, irmão, que a Bíblia fala é a velha natureza que está dentro de nós. Vós, porém, o novo, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Será que o Espírito Santo habita em ti? Irmão, como é que o Espírito Santo habita em mim? E eu vivo pecando. Deliberadamente, eu fico desejando a mulher do próximo. Deliberadamente, eu fico pensando coisas que não devem existir na mente do crente. Eu fico olhando aquilo que não deve. Será? No Espírito Santo não tem comunhão com o pecado. E os que são de Cristo mortificaram os seus membros. Viver em santidade faz bem à alma. Se despojar de tudo quanto não presta, faz bem à alma. Se santificar todo dia, faz bem à alma. Não espere um mês. Ah, eu vi o mês profético, pelo amor de Deus. Mês profético. Você vai profetizar o mês todinho. A palavra de Deus, ela é o alimento necessário. Não se engorda com essas questões. Não se engorda com essas coisas. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, irmão, não é em rótulo. A igreja de Cristo é universal, não é a igreja universal, não. É universal porque a igreja dele está em toda a face da terra. Ele vem buscar a sua igreja, a igreja de Cristo. Não é o rótulo, não é o nome, não. Irmão, no tempo dos apóstolos, não tinha igreja fulano de tal. Era a igreja de Coríntios, a igreja de Efésio, a igreja de Filadélfia. Mas aí os homens começaram a botar o rótulo. Mas Jesus não vem buscar o rótulo, não. E de dentro da igreja ele vai levar a sua. São 10 virgens, 5 ele vai levar, as outras 5 vão ficar. Não, então não queira ser uma. Se é, Paulo diz aqui, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Vós, porém, não estáis na carne, irmão. Quem anda na carne não tem como agradar a Deus. Mortifica a carne, os desejos lascivos, pecaminosos que fluem na tua pele, é porque tu não mataste ainda. Temos 3 inimigos: Satanás, o mundo, que é o sistema, e o eu. O pior inimigo para você vencer é o eu. A gente consegue dizer não aos outros, mas para nós a gente quer sim. O maior inimigo que nós temos somos o eu, a velha natureza que está dentro de nós. Nenhuma condenação há para quem está na igreja. Não, irmão, né? Não é na igreja. Nenhuma condenação há para quem tem cargo. Não, não é quem tem cargo. Preste atenção. Jesus vai voltar. O mundo jaz no maligno sistema. Você vê que em toda a face da terra o diabo está implantando o seu reino. Jesus também deixou o reino dele aqui na terra. O reino de Deus está entre vós, ele disse. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como é que você está? Você está em quem? Ou você ainda defende o rótulo da sua igreja? Eu defendo Cristo, a verdade, o caminho e a vida. Eu defendo a palavra.
Eu não defendo rótulo, porque o meu Deus, ele é Deus de todos. Ele não tem, a igreja dele não tem rótulo, não tem título. Ele não deixou nenhum título. Jesus não, já pensou se ele tivesse deixado um título? A confusão ia ser grande, viu? Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo de Deus, Jesus foi e ele enviou o Espírito Santo Consolador para guiar a igreja. Irmão, quem tem ouvido, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Ele só consegue ouvir o que o Espírito Santo fala. Mas quem tem orelha só ouve tudo que o homem fala, menos o que Deus quer. Então, os que são guiados pelo Espírito, como é que você está sendo guiado? Agora, se apresenta diante de Deus agora e faz uma reflexão. Será que ele tem aceitado a tua adoração? Que muitos me louvam de lábios, mas o coração está longe. Não se converteram ainda. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Vem, Senhor, minha vida a te entregar como oferta viva. Então, tá, irmão, de lábios todo mundo canta. Mas será que está oferecendo a vida constantemente, diariamente? Será que Deus tem recebido a tua adoração? Será que Ele tem se agradado de ti e de mim? Responda para Ele. Amém?